Olá, meu nome é Adson Sarinha e minha dupla é Maria Aparecida. Esse vídeo faz parte de uma das atividades da disciplina de Análise Real 2, do professor Eudes, e a atividade é fazer um vídeo sobre a seção 3 do capítulo 7 do livro de Análise Real, volume 1, do Elon Lages. Bem, para começo, a gente tem que pensar da seguinte maneira: a gente vai trabalhar com funções contínuas em conjuntos compactos. Tem algumas aplicações que consistem em procurar pontos no conjunto X, tal que uma função dentro dos reais vai assumir um valor mínimo ou um valor máximo. Só que isso pode ser um problema para a gente, né? Por quê? Vai que essa função não tenha elemento mínimo, que ela seja ilimitada inferiormente. E se ela não tiver elemento máximo, no caso das funções ilimitadas superiormente? A gente tem antes que fazer uma investigação, uma análise dessa função, para poder ter uma certeza do que vai ter, para não ter nenhum custo, para não desperdiçar o tempo, porque pode ser que a gente nunca encontre. Além do mais, mesmo que a função seja limitada, ainda é possível que não exista nem o valor máximo, nem o valor mínimo. Isso a gente vai ver aqui na frente com alguns exemplos. O exemplo é o seguinte: seja x uma função definida no intervalo aberto de 0 a 1, de x nos reais, tal que f de x é igual a x. Então, a imagem dessa função vai ser de 0 até 1. Logo, para todo x pertencente a x, vai existir um x' e x2' em x, tal que f de x' é menor que f de x, que é menor de f de x, duas linhas. Isso significa que para nenhum que seja o x pertencente a x, porque pensa comigo, essa aqui é a função f de x igual a x. Como esse ponto A e esse ponto C não estão definidos na função, o que é que acontece? Eu posso aproximar cada vez mais em uma vizinhança para um dado epsilon, tomando esse epsilon cada vez menor, que ainda assim eu nunca vou chegar no ponto máximo, porque esse ponto máximo não existe, porque eu posso sempre pegar um epsilon ainda menor e continuar fazendo essa busca. Analogamente, aqui na origem, que é no ponto 0, 0, basta tomar um epsilon suficientemente pequeno. Tomando outro exemplo, a gente pode pegar a função g de r em r tal que g de x é igual a 1 sobre 1 mais x². A gente tem que z de x é maior que 0 e menor ou igual a 1, para todo x pertencente aos reais. Mas como g de 0 é igual a 1, a gente tem que g de 0 é o valor máximo de g de x para todo x pertencente a x. Entretanto, não tem nenhum valor mínimo de g. Com efeito, se x for maior que 0, basta tomar x' maior que x para obter g de x' menor que g de x. O que é que eu quero dizer com isso? Está aqui a função 1 sobre 1 mais x². A gente tem aqui que a função está definida nesse ponto e existe esse limite. Existe um limite que vai para 1, ou seja, esse elemento aqui, pela definição da função, ele é o valor máximo da função. Entretanto, caso a gente queira um valor mínimo, a gente nunca vai encontrar, porque a função não está definida para o valor 0. A gente pode tomar um epsilon gigantesco quanto for. Mesmo que esse epsilon tenda ao infinito, a gente nunca vai encontrar um ponto com valor de mínimo, porque o 0 não está definido nessa função. Por quê? Se a gente tiver x menor que 0, basta tomar x' menor que x, e se tem novamente g de x' menor que g de x. Nunca vai existir um único aqui que vai sempre fazer isso. O teorema a seguir assegura a existência de valores máximos e mínimos, desde que a função contínua tenha seu domínio compacto. Isso é bem importante. O teorema 6 ele diz assim: seja f uma função de x em r contínua no conjunto compacto x, contido em R, tal que existem x0 e x1 pertencentes a x, tal que f de x0 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de x1, para todo x pertencente aos reais. Só que esse teorema, que é o teorema 6 de Oejas, ele é consequência do teorema 7. O que é que diz o teorema 7? A imagem f de x de um conjunto compacto x contido em R por uma função contínua f de x em R é um conjunto compacto. A demonstração desse teorema é de acordo com o seguinte teorema. Teorema 8 do capítulo 5. Seja x contido em R, ele é compacto se e somente se toda sequência de pontos x possui uma subsequência que converge para um ponto x. Partindo disso, a gente tem que, diante desse teorema, basta provar que toda sequência de pontos yn pertencente a f de x possui uma subsequência que converge para algum ponto de f de x. Para cada n pertencente aos naturais, a gente tem que yn é igual a f de xn com xn pertencente a x. Como x é compacto, a sequência xn possui uma subsequência xn com n pertencente a naturais que converge para um ponto A pertencente a x. Sendo f contínua no ponto A, de modo que limite de n pertencente a n' de xn é igual a A. Concluímos que, ponto B igual a f de A, temos B pertencente a f de x e
E, além disso, que limite de n pertencente a n' de yn é igual ao limite de n pertencente a n' de f de xn, que é igual a f de a igual a b. Agora a gente vai fazer a demonstração do teorema 6. Seja f de x em R contínuo no conjunto compacto x contido em R, existem x0 e x1 pertencente a x, tais que f de x0 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de x1 para todos x pertencentes reais. Sabemos que o conjunto compacto f de x possui um menor elemento f de x0 e um maior elemento f de x1. Isto quer dizer que existem x0 e x1 pertencentes a x, tais que f de x0 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual a f de x1. Logo, a gente tem essa delimitação. Caso a função for contínua em um conjunto compacto, a gente sempre vai poder ver quem é maior e quem é menor. Isto quer dizer que existem x0 e x1 pertencentes a x, tais que ele está entre f de x0 e entre f de x1, ou seja, tem um elemento mínimo e um elemento máximo. Como colorário, temos que, se x está contido em R é compacto, então toda função contínua de x em R é limitada. Isso é, vai existir um c maior que zero, tal que módulo de f de x é menor ou igual a c para todo x pertencente a x1. Exemplo, a função f de 0 em 1, sendo aberta em 0, é definida por f de x igual a 1 sobre x. É contínua, porém não é limitada. Isso se dá porque o seu domínio não é compacto, ele é aberto aqui em 0. E a gente precisaria que ele fosse fechado e limitado para que fosse compacto. Vamos demonstrar o teorema 8, que diz o seguinte: se x contido nos reais é compacto, então toda abjeção contínua em f de x em y contido nos reais tem inversa contínua g de y em x. Demonstração. Vamos tomar um ponto arbitrário B igual a f de a em y. E nós mostraremos que g é contínua no ponto B. Mas vamos supor que não fosse assim. Então, existiria um epsilon maior que zero e uma sequência de pontos yn igual a f de xn pertencente a y, com limite de yn igual a b. E o módulo de g de yn menos g de b seria maior ou igual a epsilon. Isto é, o módulo de xn menos a é maior ou igual que epsilon para todo n pertencente a n. Passando a uma subsequência, caso seja necessário, podemos supor que o limite de xn é igual a pertencente a um x, pois x é compacto de acordo com a hipótese do teorema 8. Então, a gente tem que o módulo de a' menos a é maior ou igual a epsilon, já que a gente supôs que o limite de xn é igual a a'. Então, a gente pode substituir aqui esse xn menos a por a' menos a. Em particular, a gente tem o quê? Que o nosso a' é diferente de a. Então, por isso que a gente pode afirmar que o módulo de a' menos a é maior ou igual a epsilon. Mas, pela continuidade de f, o limite de yn é igual ao limite de f de x, que é igual a f de a'. Como já temos que o limite de yn é igual a b, que é igual a f de a, resultaria que f de a é igual a f de a', o que contradiz a injetividade de f, demonstrando assim o nosso teorema 8, que diz exclusivamente que se x contido nos reais é compacto, então toda abjeção contínua f de x em y contido nos reais tem sua inversa contínua g de y em x. Então, a gente pode mostrar um exemplo para mostrar essa necessidade de ser o conjunto x compacto, nesse sentido de x em y. Vejam, o conjunto y, que é o conjunto da imagem, porque a minha função está definida de n dos naturais em y. Então, o meu conjunto y é compacto e a abjeção f de n em y, definida por f de 1 igual a 0 e f de n igual a 1 sobre n menos 1, se n maior que 1, é contínua. Mas se sua inversa de f a menos 1 de y nos naturais é descontínua no ponto 0, a gente tem que, de acordo com o teorema 8, a compactidade do conjunto x aqui seria,
não pode ser substituída pela de y. O que isso quer dizer? Nesse exemplo aqui, a gente tem que o meu conjunto y, o conjunto da imagem é compacto. E a minha bijeção de n em y é contínua. Mas o meu teorema diz que teria que ser esse meu n aqui compacto e não a minha imagem, o domínio compacto e a bijeção contínua da função resulta na inversa contínua. Por isso que a conclusão diz que a compaxidade do meu conjunto x não pode ser substituída pela compaxidade de y, onde y aqui está representando a minha imagem e x é o meu domínio.